Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um OTCast, o podcast da Oliveira Trust. Eu sou José Alexandre Freitas e hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia que fica ali nos bastidores do mercado financeiro. A gente está falando do blockchain, que é uma ferramenta fantástica que permite essas transações, toda a segurança necessária nas transações. Hoje, quando a gente fala de PIX, de transações em milissegundo, bilhões de recursos de reais sendo transitados em contas, ninguém consegue imaginar como isso poderia estar acontecendo com a segurança em que ocorre se não houvesse essa tecnologia embarcada por trás e nos bastidores, que é o blockchain. E para essa discussão, a gente está aqui com duas convidadas especialistas do setor, a Nathalie Diniz, que é C-Level e diretora da Lumix, e a Paloma Sevilha, também especialista, diretora de infraestrutura na Bifor. E assim, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente queria falar um pouquinho sobre o blockchain e alguns conceitos e a questão dele ser tratado às vezes como um mito dentro da infraestrutura de mercado. E tem pessoas que ainda misturam, né, o blockchain com tokenização, com onde a inteligência artificial entra nesse assunto, etc. Mas falando de blockchain e tokenização, o que vocês têm aí para falar um pouco sobre essa realidade? O que existe hoje nesses dois modelos, né, e onde o blockchain entra de fato para esse tipo de operação, né? Então vamos começar, pode ser primeiro, Paloma. Nesses anos de participando de alguns laboratórios de estudo e até na Bifor e interagindo com muita gente que ainda está tendo contato com blockchain pela primeira vez, a gente vai aprendendo a pensar em analogias, né, Freitas? Como é que eu explico a diferença entre blockchain e tokenização? E aí eu comecei a tentar explicar para a galera que é como se blockchain fossem os trilhos, ele é a infraestrutura, e a tokenização é o ativo que a gente cria naquele trilho, então ele é o trenzinho que anda naquele trilho, para tentar diferenciar um pouco de você pode ter um token, que é uma representação de um ativo, ele está andando no trilho, que é o blockchain, e o blockchain é ali a infra por trás, a gente criar aqueles tokens, como a própria OT já vem fazendo com a gente lá na Bifor, né? Os ativos tokenizados, que são as ações tokenizadas, e agora a gente vai entrar com renda fixa, como você sabe, debêntures, notas comerciais. Então, a gente usa o blockchain como o trilho para a criação desses ativos, a infra por trás disso, que a própria OT faz parte, que é a nossa rede permissionada. E os ativos, os tokens estão ali representando esses valores mobiliários que existem, inclusive na vida real. São ações de verdade, de empresas de verdade, estão ali sendo representadas no blockchain. Eu costumo sempre com os meus alunos dar fazer analogias, comparações, para desmistificar mesmo. Então, já dei, por exemplo, o comparativo com a quermesse, aquela fichinha da quermesse, que você compra ali uma fichinha que equivale a uma maçã do amor. Talvez um exemplo mais palpável, assim, puxando um pouco mais para o mercado financeiro, sempre tem um evento que acontece anualmente do mercado financeiro, que é a Money 2020, em Américas, acaba acontecendo em Las Vegas. E lá tem muitos cassinos, inclusive o ambiente, né, de indústria financeira. A área ali tem vários cassinos e em cassinos existem fichas. O token, basicamente, é como se fosse aquela ficha. Aquela ficha representa digitalmente, na blockchain, um ativo, um direito. O seu direito ali de apostar, no caso da quermesse, o seu direito de retirar uma maçã do amor, por exemplo. Basicamente, eu costumo fazer essas analogias para tornar um pouco mais palatável e menos abstrato o que é essa tecnologia. E eu acho que o ponto principal e a dúvida frequente costuma ser por que tokenizar, né? Então, por que a gente prefere adotar essa tecnologia? Por que migrar para esse novo ambiente? E aí a gente acaba esbarrando em alguns pontos das benesses envolvendo essa tecnologia blockchain, que é transparência, segurança, auditabilidade. Então, a gente acaba trazendo esses pontos. Mas o que vocês acham aí dentro já falando do blockchain dentro do mercado financeiro? Os principais benefícios nas estruturas que existem hoje no mercado para o blockchain em termos reais, né, do que da nossa atualidade. Eu acho que, assim, em termos de benesses, por exemplo, você conseguir fazer um traqueamento, fazer uma rastreabilidade, você ter um registro único, porque um dos maiores comparativos que a gente faz sobre blockchain é como se fosse um grande livro-razão. Então, quando a gente explica o que é essa blockchain, basicamente, qual é o conceito dela? Ela surgiu como uma forma, um meio para tornar factível
as transações acontecerem de pessoas para pessoas sem uma entidade central. Isso quando a gente fala lá da criação e da concepção da ideia do Bitcoin. E aí, a gente percebeu que esse grande livro Razão, ele tinha diversas outras utilidades. A gente poderia registrar outras classes de ativos. Então, são várias as vertentes, diferentes casos de uso, e cada caso de uso foi desenvolvido, foi concebido para sanar uma determinada dor. Acredito que no mercado financeiro foi a questão da rastreabilidade, da capacidade de você conseguir gerir de uma forma muito mais concisa e de uma forma uníssona os diferentes players que atuam nos processos envolvendo os ativos financeiros que são submetidos à tokenização. Indo muito nessa linha, a gente costuma pensar tanto no lado acadêmico quanto lá na Before na prática, não é para construir um modelo de negócio em volta da tecnologia, é para você usar a tecnologia no modelo de negócio. Então, dentro do nosso modelo no mercado de capitais, onde, como infra de mercado, a gente interage com escrituradores, como OT, com custodiantes, com intermediários, faz muito sentido a gente poder contar com esse livro Razão distribuído, que os outros participantes também possam acessar e ter ali a fonte da verdade, entre aspas, né? Que é uma analogia, de novo, né? A fonte da verdade, da titularidade dos donos dos ativos, de uma forma quase que tempo real e distribuída mesmo, sem a gente precisar de vários processos de conciliação que são super complexos, que é um dos processos de pós-negociação que acarreta bastante custo e tinha pouca eficiência, né? Então, a gente trouxe o blockchain para resolver essa dor. Como que eu consigo trazer mais eficiência para o pós-negociação? Até então, quando você não utiliza uma tecnologia única num processo que tem uma esteira com diversos atores, você acaba criando silos. Cada ator vai ter a sua tecnologia, e aí você cria silos de comunicação, gerando esses gargalos. E uma forma de corrigir é que todos esses participantes dessa esteira, desse processo, compartilhem da mesma tecnologia base, e aí a gente consegue otimizar muito mais o sistema financeiro. A gente vai trazendo eficiência, Exato. né, Nathalie? Isso que é importante. A eficiência pode se traduzir em redução de custo para o investidor, redução de custo para a empresa emissora, e isso agrega valor na cadeia, né? Eu acho que isso que é importante. Como que eu consigo agregar valor na cadeia? Pois é, não é só segurança, a gente está falando também Não. de governança, de outros... E é por aí até que eu ia na pergunta, porque eu estou pensando um pouco na utilização dentro da OT. A gente usou a ferramenta e vem usando a blockchain muito no controle de titularidade dos ativos. Então, seja eles quais forem, uma nota comercial, uma debênture, um CRI, um CRA, dentro do nosso livro de controle de investidores, eu tenho todo um controle via blockchain. Então, se chegar uma ordem, a famosa ordem de transferência de ativos, a OTA lá que o pessoal fazia antigamente, manualmente, mandava por carta e tal, na década de 90, demorava 2, 3 dias para processar uma transferência de ações. Hoje, o blockchain permite você dar segurança, porque o dinheiro vem, mas quem mandou o dinheiro tem certeza que o ativo existe e que ele está indo, porque o blockchain, ele te dá essa segurança que, de fato... O papel não vai se perder no meio do caminho, né? E de que o vendedor é, de fato, o dono do papel, né? Mas aí tem outras áreas, talvez, na parte de emissão de títulos, na parte de liquidação de ativos, custódia, governança, onde vocês acham que o blockchain pode também contribuir nessas performances? Eu acho que eu vou começar pela emissão, e aí qualquer coisa a gente pode fazer nos nossos trocadinhos, né, Nathalie? Até com liquidação, porque seu projeto é total, moeda fiduciária pode ajudar super na liquidação de operações. Exatamente. Né? Na parte de emissão, a gente indo um pouco para o lado acadêmico, né? Então a gente fala, poxa, o token está ali representando um valor mobiliário, no caso da Before. O valor mobiliário, como papel, já passou pelo que a gente chama de desmaterialização de ativos há algumas décadas, né? Então, não é uma novidade você ter um registro escritural, eletrônico, representando um ativo. Mas, de novo, isso sendo feito no blockchain, ele ajuda muito, trazendo eficiência e trazendo de forma nativa algumas coisas que antes a gente precisava de várias camadas de governança para resolver. Então, a gente tenta ver que, sim, o blockchain ajuda na parte de emissão de ativos. Eu posso ter o smart contract mais simples que seja,
um padrão mais simples que seja, eu consigo enriquecê-lo com metadados das características daquele ativo que o meu participante consegue ler, porque ele tem acesso àquilo no próprio nó que ele roda na infra dele, que nem a Oliveira Trust faz com a gente, ao invés de depender de uma arquivaria no fim do dia que roda em rotina batch, ou de ficar me fazendo request por API, que eu tenho que ter um sistema aqui entrando em TI, eu tenho que ter um sistema super robusto para aguentar um monte de request de um monte de participante me perguntando a mesma coisa, parecendo o burro do Shrek, né? Uhum. Não, você tem o seu nó e você vai lá e checa nele. Qual a característica desse ativo? Então, assim, por mais simples que seja o contrato, nem que eu enriqueça com metadado aquele contrato, eu consigo colocar as características do ativo nele, de alguma forma. Além do controle de titularidade, né, Freitas, que nem você vinha comentando. Então, na minha visão, o blockchain ajuda a ser quase como uma ferramenta mais eficiente dentro da desmaterialização de ativos, que acho que é algo que a gente já vem passando há algumas décadas, né? Essa desmaterialização que é falar, não existe mais em cártula, agora isso existe no mundo de escritural. Entre o escriturador. Exato. Né? Né, Inclusive, vem aí, já é uma realidade, né? São as duplicatas escriturais, que inclusive o blockchain vai viabilizar. Vai viabilizar. Na verdade, a transferência, né? Migração de ativos de uma maneira muito segura. Essa nova geração, ela vai precisar que o dinheiro se movimente de uma outra forma, as finanças se movimentem de outra forma, os investimentos também se acoplem a esse cenário globalizado. Então, eu acho que sim, a gente vai ver aí uma movimentação puxada pela inovação também da regulação. E é isso que é legal, assim, ver esses projetos paralelos, né, Freitas e Nathalie? Então, a gente tem tanto o mundo 100% regulado, a inovação dentro do regulado, que nem a gente já vem promovendo algumas inovações como a desmaterialização do ativo. Ainda não conseguimos caminhar para a inovação da liquidação com uma moeda em DLT. Mas tendo outros projetos que mostrem para o regulador o valor disso, ajuda a regulação a mudar e quem sabe um dia a gente consegue também mostrar o valor da liquidação em DLT, liquidação atômica das operações com valor mobiliário. A liquidação, ela caminharia mais para a utilização do projeto, né, do Drex, etc., da moeda, que seria um instrumento para completar aí o ciclo, na verdade, para a liquidação também, né? Estaria mais ligada nisso mesmo. Né? Mas o que eu, até aproveitando o gancho do que vocês colocaram no aspecto das inovações, eu enxergo as operações tradicionais com todos aqueles participantes. Então, você tem o custodiante, o emissor, o liquidante, o escriturador, o agente fiduciário, o trustee, o distribuidor. E quando a gente fala muito, o mercado fala dessas operações novas, já com muita tecnologia embarcada, com blockchain, Beltrano vai deixar de prestar serviço, atividade A, B ou C vai deixar de existir ou vai se aglutinar em outras. Como é que vocês veem esse futuro presente com a utilização do blockchain com relação às figuras, os partícipes do mercado? Tem aquele jargão bem famoso, nada se cria, tudo se transforma. Eu acho que a tecnologia, ela vai... não vão desaparecer os atores, eles vão se transformar. Então, vai continuar existindo o papel, como a Paloma falou, de cada um, vai existir ainda essas atividades vão precisar ser desempenhadas, mas vai ter uma transformação, vai ter a adoção da tecnologia, vai ter um novo nível de certificação, mas eu acho que a gente vai só transformar, fazer uma adaptação para uma nova realidade. Quer dizer, uma informação que fica aqui, que a gente absorve do que vocês falaram também, é que não absorver essa tecnologia vai acabar ficando fora do mercado. Quer dizer, você mesmo deu um exemplo aí na questão da conectividade com as corretoras. Quem não tiver capacidade para se conectar à rede ou participar da rede, certamente não vai poder oferecer o produto para o seu cliente final, porque não vai estar com a tecnologia. Acho que essa questão sem dúvida nenhuma, fundamental para a sua sobrevida dentro do mercado de uma instituição participante. Ele deixa de ser um diferencial e vira quase que um modo de sobrevivência, porque ou você não vai oferecer, ou você não vai oferecer da melhor forma, com um custo melhor que o seu concorrente. Então, você vai acabar ficando de fora. Pode ser que aconteça isso, né, Freitas? A gente sabe que uma grande vantagem é que a informação registrada na rede é imutável, está ali registrada, e com isso você consegue ter, daqui a X tempo, eu consigo voltar e analisar tudo que transcorreu. Mas
numa necessidade de uma correção operacional, de um ajuste do que aconteceu no passado, como é que eu lido com a blockchain com relação a isso, já que ela é imutável? Né? Como é que eu lido com a necessidade de reprocessar ou refazer algum processo? Se quiser, eu posso até... Assim, ponto de vista de tecnologia. Eu vou fazer uma analogia para... Como a gente está tratando de um livro razão, como a gente fazia uma rasura antigamente num livro oficial? Basicamente, a minha mãe trabalhou na esfera pública por muito tempo, fazia lá, fazia a menção digo, e aí você colocava na sequência a informação correta. Basicamente, em blockchain a gente faz algo similar. Teve aquela informação que foi imputada ali em determinado momento dentro da cadeia e, posteriormente, quando você precisa fazer algum ajuste com relação àquela informação, você faz uma correção sobre ela. Mas você não consegue deletar, porque um dos pressupostos da blockchain é justamente você não conseguir fazer com que aquele registro já validado na rede desapareça, pulverize. Existem alguns campos, e você tem uma margem, vai depender muito do smart contract, do que você pode ou não incluir, alterar e formatar. E isso vai depender muito do que você ajustou, convencionou nesse smart contract, que é basicamente um contrato que você imputa diversos tipos de regras. Então, por isso que eles, inclusive, colocaram o nome de smart contracts. Mas vamos... Do ponto de vista de tecnologia, assim, vamos ver o que a gente está falando de corrigir, né? Se a gente estiver falando de correção, porque saiu uma transferência da carteira do Freitas para a minha e foi errado. Tem que devolver da minha para do Freitas. É simplesmente um estorno, né? Um lançamento reverso. Mas vai ficar o registro que foi e voltou, disso. Né? Mas, assim, é a mesma forma que a gente já resolve isso no mercado tradicional. É uma transação reversa. Só que com a garantia de que, nativamente, sempre a gente vai ter o registro das duas pontas. Tanto da vinda errada do Freitas para mim, quanto a devolução minha para o Freitas, por exemplo. Agora, se eu estou falando, onde foi que eu errei? Foi na transação, a gente faz o estorno, ou foi o próprio contrato que foi feito de forma incorreta? Exato. Aí é um pouco mais difícil. Como é imutável, como que eu corrijo um contrato? Aí tem algumas formas e a gente começa a ficar muito técnico. Então, tem o que a gente chama em Hyperledger, Bezo ou EVMs, o Upgradable Smart Contract. Então, eu falo, olha para esse contrato aqui e esse contrato aponta para um outro. Esse é o contrato principal e ele vai apontando para um outro. Se eu errei nesse, eu troco esse, mas eu continuo olhando para esse que aponta para esse. Tá meio confuso, mas dá para fazer. Dá para ter margens, assim, tem um contrato mãe, tem um contrato mãe e aponta para outro. É. Então, assim, é o Upgradable Smart Contract. Ele me dá a liberdade de evoluir o meu contrato. Não só porque eu errei, mas porque o mercado muda. Então, por exemplo, eu tenho um Smart Contract representando uma ação. Aquela ação... ela não tem uma data de vencimento como a renda fixa. Eu não sei por quantos anos aquele contrato, pode ficar 50 anos aquele contrato na minha rede. Eu realmente não vou ter nenhuma chance de colocar uma função melhor, como a gente criou a função do check do escriturador. Ela não existia na primeira versão do contrato, ela veio na segunda versão, que é onde a Oliveira Trust me registra de forma on-chain, que ela está de acordo com cada posição de cada wallet, de cada investidor na nossa rede. É o ok da conciliação, ela me dá. A gente fez isso numa segunda versão do contrato. A gente conseguiu fazer isso com essa estrutura de Upgradable Smart Contracts. Em DeFi, às vezes, em estruturas mais DeFi, isso não é necessariamente tão bem visto, porque parece que abre margem para você trocar o contrato. Mas, como a gente está falando de infraestrutura de mercado altamente regulada por CVM, então esse tipo de solução... realmente pode ser bastante interessante para te permitir correções de erros que podem acontecer em diferentes camadas, ou permitir evolução, né, Freitas, também. E dentro do próprio Smart Contract, você também consegue construir camadas, por exemplo, de autorizações. Então, por exemplo, uma camada de admins composta por mais de uma pessoa para ter determinados níveis de alteração ou correções dessas falhas. Então, isso é possível também, isso é factível. O owner do contrato, isso, né? Exato. Que nem, para mudar para onde o contrato mãe aponta, é só o owner. O owner pode ser um só, pode ser dois. Distribuído, para dar mais segurança. Então, mais de um participante tem que, em consenso, permitir que haja essa alteração, porque, obviamente, houve aí, no caso do exemplo, um erro operacional. Então, isso é factível. Eu ia falar um pouco sobre interop. Né? Então,
A gente está falando já de novos participantes, de novas redes, de muita segurança em termos de os nós na rede, de várias empresas validando aquela operação de forma automática. Mas isso sempre foi visto como um ponto crítico para a implantação da blockchain, essa necessidade, essa interoperabilidade das instituições. Como é que vocês veem isso, desse risco de fragmentação tecnológica acabar virando um gargalo dentro do mercado? De novo, puxando aqui o último paper do Lab, né, o Laboratório de Inovação, a gente falou um pouco sobre isso e tinha tanto CVM quanto Bacen também ajudando nesse estudo. E foi até o próprio participante do Banco Central trouxe bastante essa visão sobre uma rede única para ser uma camada para liquidação ou para representação dos ativos e outras camadas de serviços comunicando com aquela rede. Então, trouxeram uma visão um pouco da rede única dentro desse artigo que foi publicado pelo Lab. Já em alguns outros artigos, que nem do BIS, a gente vê uma linha mais da Finternet, múltiplas redes conversando entre si, e aí a gente cai naquela questão da interoperabilidade. Isso só vai para frente, né, Freitas, se tiver interoperabilidade entre diferentes redes, que ainda tem soluções, mas toda solução nova, eu entendo, toda solução tem riscos, mas as mais novas, elas não foram o que a gente chama de battle tested, então elas foram menos testadas e tem mais vulnerabilidades para serem descobertas, para ficarem mais seguras. Mas se a gente não usar, se a gente não aplicar, se a gente não arriscar, a gente não vai descobrir quais são essas vulnerabilidades, a gente não vai corrigir, não vai deixar mais seguro. Então, eu acho que agora é um momento um pouco difícil para falar para onde a gente acha que vai, né, Nathalie? Não sei você, não sei o Freitas, mas eu sei que tem essas duas vertentes, a rede única ou várias redes se conversando. E tem opinião forte para ambos os lados de vários reguladores. É um pouco complicado. Até para dar um pouco de cor aí nessa discussão, tem um projeto de uma rede única de mercado, temos uma ideia aí que acho que a Ambima estava capitaneando, para justamente criar uma rede onde os membros, as instituições de mercado pudessem aderir e já entrassem, né, os participantes já teriam comprovar essa participação na Interop, etc. Seria, no caso, uma das soluções aí para... Tem que ver até onde vai a rede, né, Nathalie? Acho que daí você pode até me ajudar a complementar, que você gosta bastante de falar do mercado global. Então, essa rede, ela é só para o mercado de capitais, ela é para o mercado de capitais e de ativos financeiros, Banco Central, ela pega também os tokens de ativos reais, como tokens de carro ou não, para ver até onde ela vai conseguir ser a rede única do país. Sim. Poderia. E se a gente tiver a rede única do nosso país, ela vai conversar com de outros países? Porque é aí que vem também outro grande desafio, senão a gente vai continuar com os silos e dependente de participantes, né, que vão fazer aquele plug internacional, que são grandes incumbentes que a gente tem hoje, fazendo já esse plug internacional. E fazendo um paralelo com o mercado de DeFi, de finanças descentralizadas, boa parte dos que a gente chama de exploits, vulnerabilidades que aconteceram com determinados projetos, foram nas o que a gente chama também, bem técnico, bridges, que são as pontes entre um sistema e outro. Então, eles não conseguiram encontrar vulnerabilidades no token XYZ. Então, quando você pensa em permitir que haja esses grandes silos e você constrói pontes para que haja comunicação entre eles, você acaba criando mais pontos de vulnerabilidade. Então, o ideal, né, a idealização, o dever ser, acaba sendo que, quanto mais possível, tudo esteja numa mesma camada o quanto possível, porque você acaba diminuindo, mitigando a possibilidade de haver aí algum tipo de vulnerabilidade. O que tem hoje de blockchain, pensando em escala, né, pensando em volume de operações, a blockchain hoje já está preparada para o mercado que a gente tem hoje, para os volumes, falando do ponto de vista de infraestrutura, tá? Vocês acham que precisaria de algum tipo de investimento? Que tipo de mudança seria necessária, talvez, para que as infraestruturas tradicionais consigam absorver essa tecnologia, esses volumes
que vem com a blockchain? Quer que eu comece? Bom, falar bem do nosso modelo. Para o nosso modelo, Freitas, a gente usa a rede permissionada, então a gente tem muito mais liberdade de configuração do TPS, que são as transações por segundo, do quanto que eu consigo aguentar. E a gente também é um mercado para pequenas e médias empresas, ainda com poucos ativos, então isso não é nem de longe um problema. A gente não tem nenhum problema com escala em blockchain hoje e a Before. Mas se a gente for pensar na rede única, com todas as transações do Brasil inteiro circulando e defina transações, né? Mercado de capitais, mercado de ativo financeiro, transferência de recurso. Número de operações PIX é gigantesco. Talvez a gente comece a enfrentar problemas de escala, podem acontecer, dependendo do que a gente quiser colocar ali. De novo, acho que a gente tem que pensar. Para que eu estou colocando blockchain naquilo? Vai trazer valor? Às vezes não traz valor. Algumas coisas já tem o PIX, que é a transferência de fundos. Eu estou vendo é uma moeda para liquidação de operações que vai me trazer valor? Não necessariamente eu vou jogar tudo na rede. Qual caso de uso faz sentido? Tá solucionando que dor, né? No final do dia. Porque eu posso sim ter problema de escalabilidade dependendo de como eu configurei a rede permissionada. Então, é bom estudar com cuidado o que a gente leva para essa rede única se ela for existir, né, Nathalie? Não sei sua opinião. Não, sim. Eu acho que a questão de suporte, da rede suportar... eu acho que é um ponto, mas eu acho que um dos pontos, assim, conversando com vários participantes, eu acho que é mais a compatibilização com um legado com esse novo mundo. O que você acha também, Paloma? Sobre compatibilizar tudo que você já tem e adaptar para esse novo. Então, trazer tudo que eu já tenho na esteira de processos, de atividades anteriores com esse novo cenário e fazer essa... migração, vamos dizer assim. Para você ser o maior desafio, né? Exato. A gente encontrou também esse desafio até como infra de mercado, a gente usa o blockchain e participantes usam o blockchain, mas nem todos os participantes usam. Então, a gente oferece formas de conectividade mais tradicionais para sistema legado, como a arquivaria, como uma chamada de API. Então, é um desafio principalmente para instituições maiores, inclusive, né, Nathalie? Assim, a gente vai vendo porque você tem que mudar 30 anos de legado, às vezes código antigo está rodando, não mexe, a gente tem essa coisa em TI, se o código está funcionando, ninguém põe a mão. Todo mundo Então, é um pouco difícil mesmo, essa é uma grande barreira, concordo contigo. Mais do que a transação por segundo, porque se for ver, não precisa necessariamente comportar todas as transações do país, só precisa comportar o que faz sentido estar em DLT, né? Alguns registros. E assim, numa rede permissionada, a escalabilidade é gigante. A gente consegue atender grandes volumes. Agora vamos falar de futuro. Meu Deus. Tá? 5 anos, blockchain ali já é uma realidade, sem dúvida. Mas, próximos 5 anos, vamos consolidar o blockchain como a principal ferramenta de infraestrutura no mercado financeiro. Para que isso aconteça, o que falta? Padronizar as normas, mais incentivo e mais aprendizado para os investidores e para os participantes das estruturas, uma padronização tecnológica, criar uma rede única aí, criar as breeds da Nathalie. Pode começar, Matheus, se quiser, que eu sou... Eu acho que a gente teria que caminhar no sentido de construir uma esteira, pelo menos num primeiro momento, como a Paloma mencionou, no âmbito de valores imobiliários, que seria ali numa esteira de atribuição da CVM. Ter uma rede unificada, para que todos os ativos que são considerados valores imobiliários sejam transacionados na mesma camada, na mesma esteira de tecnologia. Aqueles ativos, são outros tipos de ativos financeiros, como ouro, de competência do Banco Central. Poxa, esse tipo de ativo financeiro, ele ser transacionado em outra esteira, pelo menos. Então, eu acho que teria que ter um nível de padronização, ser construído isso e ter uma esteira única, pelo menos em nichos. Então, assim, para a gente começar. Daí, eu acho que num futuro a gente poderia pensar em cada vez mais unificar e diminuir essas distâncias. Mas eu acho que como um ponto de gatilho, numa virada de chave, eu acho que isso seria, assim, fundamental para a gente conseguir conceber uma adoção institucional
entre todos os participantes que compõem o mercado de valores imobiliários. Isso tem uma adoção mais massiva. Eu acho que isso seria realmente algo que geraria um impacto. Aqui do nosso lado, eu vejo muito assim, dois caminhos, né, Freitas? Um é eu tenho que mostrar valor, que eu estou agregando valor nessa cadeia para convencer os demais a virem para cá. Blockchain já é uma realidade, mas a gente tem os desafios de implementação. Nem todo mundo consegue implementar naquela velocidade. Então, é conseguir continuar mostrando que eu consigo agregar valor, tanto para o emissor quanto para o investidor. E outra coisa é padronização, mas aí eu falei, eu sou suspeita, porque faço parte da Comissão Brasileira de Padronização da BNT, estou na ISO, já estou Então você está ali quase uma você tá no década. foco da padronização. Exatamente. Isso, só que assim, padronização não é a primeira prioridade para as instituições. Ninguém tem Sim. como prioridade ir lá olhar como ele chama, qual que é a tag daquele campo no banco de dados dele, porque isso não traz dinheiro no fim do dia de forma direta. Isso é um ganho que a gente vai ter de forma indireta. Quando eu padronizo, e assim, é muito difícil a gente falar de padronizar blockchain, se eu não padronizo nem como eu chamo data de vencimento. Porque uma infra de mercado chama de maturity date, outra chama de data de vencimento. Se eu não tenho nenhuma padronização de chamar a mesma coisa pelo mesmo nome, ou a mesma sintaxe. XML, SSV, assim, uma forma de como eu mostro aquela informação, né? Eu estou agregando, não estou agregando, então é muito difícil os sistemas se comunicarem, mesmo hoje sem o blockchain. Talvez com o blockchain a gente consiga já fazer ele nascer padronizadinho, seria uma esperança, né? Exato. Já seria uma esperança. E assim, a gente tem várias normas da ISO que podem ajudar com isso, como a ISO 20022, que é padronização realmente já de sintaxe e semântica de como que a gente chama as mesmas coisas pelos mesmos nomes. A gente podia se inspirar, podia começar a utilizar. Um projeto que deu certo para usar 20022 em grande parte foi o Pix. Ele padronizou, foi o primeiro grande projeto de usar essa norma da ISO para padronizar semântica aqui no Brasil. Então, talvez antes da gente tentar padronizar qual é o formato do smart contract ou qual é a rede, a gente poderia pelo menos chegar num consenso de quais campos são requeridos para eu criar uma debenture. Porque uma infra pede uma coisa, outra infra pede outra, e as coisas vão mudando. Isso eu acho que tenho certeza que ajudaria você, por exemplo. Pô, sem dúvida. Mas assim, eu já estou há mais de 30 anos no mercado. Voltar, sabe? A gente não conseguiu, eu vi o esforço que muitas instituições fizeram e vêm fazendo, não conseguiu padronizar as emissões de debêntures. A gente não conseguiu ter padronizar. A mesma redação de cláusula, ou pelo menos a mesma ordem em que elas aparecem na escritura. Padronizar um smart contract, se a gente não consegue chegar num consenso de um termo de emissão de debênture. Então, eu tenho que ser muito realista aqui, sabe, Natália? Eu acho que a gente precisa padronizar para poder avançar. Senão a gente vai continuar com silos, né? Ou seja, pelo menos padronizar a forma. Não exato. Necessariamente você tem que exigir aquela cláusula, mas aquela cláusula pode existir, ela pode ser preenchida ou pode ser não aplicável para ti. Então, pelo menos a forma, assim, a gente dá uns passinhos para trás, porque eu acho a gente querer padronizar o formato do smart contract tão assim, ousado, quando a gente não consegue nem saber um termo de emissão de uma debenture, cláusulas mínimas, é um pouco eu acho que também essa criatividade, a complexidade também, que é possível você transferir para as estruturas usando essas ferramentas do blockchain, etc., do smart contract, quando você quer padronizar, parece que você está impedindo que ele se desenvolva e está engessando. Eu acho que isso também acaba afetando um pouco a natureza, né? Que nem a gente fez, o upgradable. Vamos criar um padrãozinho versão 1, pelo menos para botar para rodar, e aí depois a gente vai avançando, muito na linha do que a Nathalie trouxe. Fazer um silo para valor imobiliário, um silo para ativo, para testar águas. Exato. E depois eles vão se juntando. Então, o ideal era fazer lógico. Um sandbox. Fazer um sandbox. Vamos sair daqui com um sandbox, pessoal. Ou um grupo de estudo sério, né? Exato. Focado em criar esses padrões de forma mais séria. Que o coração seja padronizado, mas o corpo seja cada um de uma forma. Claro, padronizar, sim, no sentido do que pode conter dentro de uma debenture. E não necessariamente você vai querer conter tudo aquilo. Mas você saber que aquilo pode estar contido ali, né?
para um contrato poder prever aquilo. Isso, ou quais são os registros que são, assim, básicos que que realmente faz sentido colocar em blockchain, que é exatamente a gente volta naquele ponto. Nem tudo precisa estar lá registrado na blockchain, mas o que é primordial que esteja registrado? Uma data de vencimento. Exato, uma data de vencimento. Uma agenda de evento, para você saber quando que aquilo vai pagar um juros ou uma amortização para ti, isso é importante. Agora, a cláusula de antecipação, pipipi, às vezes não precisa estar lá. Exatamente. Se tiver uma infra de mercado por trás e um escriturador cuidando desses ativos, não precisa estar on-chain. Exato. Fantástico, fantástico. Gente, está acabando, está chegando ao fim. Eu vou abrir aqui para ver se vocês querem falar alguma coisa sobre uma consideração final, alguma coisa, mas assim... Queria agradecer a oportunidade, né, de conversar e debater com vocês. É sempre prazer imenso. Eu acho que a troca acaba fomentando, esse debate fomenta a discussão, mas ele também fomenta a indústria. Eu acho que é a partir disso que a gente consegue realmente fazer esse processo de mudança. Então, para mim é um prazer. Obrigada pelo convite. É isso, agradecer aqui, sempre bom a gente conseguir pensar juntos, né? A gente vai chegando nesses consensos e tudo mais e... Poxa vida, que a gente explorou tanto tema diferente, desde liquidação, a vulnerabilidade, a eficiência, a experiência do usuário. Espero que a gente tenha mais conversas dessas, Nathalie, para a gente trocar ideias. Com certeza. Continuar fazer construindo. Um projeto. Quem sabe fazer um sandbox, projeto. Saiu a ideia do sandbox aqui. Exato. Um grupo de estudos sobre padronizações e um sandbox. Gente, sempre falando da padronização, desculpa. Exato. Tive que aproveitar. Mas é isso, muito obrigado, Nathalie. Obrigado, Paloma. Foi fantástico. Aprendi muito aqui com vocês. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do OTCast, o podcast Oliveira Trust. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou muito sobre blockchain, falamos sobre imutabilidade, rastreabilidade, toda a segurança que o blockchain trouxe para o mercado, as vulnerabilidades que o mercado ainda busca suprir, mas acho que foi uma aula aqui para a gente. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima.